Olá a todos, eu sou o professor Leonardo Silva, professor especialista da disciplina de verificação, validação e teste de software. Essa é a segunda unidade do primeiro módulo, onde daremos sequência aos principais conceitos necessários para que possamos fazer as atividades da disciplina ao longo deste curso. Como foi visto em nossa última aula, qualidade de software é um conceito que todos nós temos familiaridade, porém tínhamos grande dificuldade em definir. Agora sabemos que qualidade tem a ver com conformidade com requisitos funcionais e de desempenho, padrões de desenvolvimento documentados e características implícitas esperadas, no nosso caso, de todo software profissionalmente produzido. Nós também vimos no primeiro módulo que hoje nós não temos nossa vida hoje é totalmente dependente de software. Ou ainda podemos dizer, ou iniciar uma discussão filosófica, se existe vida sem software, pois o software é um instrumento presente na forma como nos comunicamos, estudamos, trabalhamos, até na área da nossa saúde, hoje o software se faz um item fundamental. Nos materiais recomendados, vocês vão encontrar essa reflexão feita pelo professor Silvio Meira, onde ele discute exatamente esse papel que o software tem na nossa vida. E a partir dessa percepção, nós vamos ter implicações éticas, implicações legais, e torna-se necessário fazer toda uma discussão a respeito da qualidade desse software. Como podemos ou como devemos proceder para que tenhamos bons produtos de software. Eu comentei na unidade anterior sobre algumas falhas bastante conhecidas de software, como foi o caso dessa máquina de radioterapia que aconteceu no Canadá e onde, infelizmente, nós tivemos mortes causadas por um defeito. Pessoas receberam doses maciças de radiação, foram expostas a doses maciças de radiação, causando prejuízos e levando à morte. Outros exemplos sobre a importância do software e a importância de termos bons softwares se fazem presente em várias outras situações. Caso do Boeing 737 MAX, que é um caso mais recente na nossa história e que todos vocês devem ter acompanhado pelos jornais, pela internet, pelas revistas. Entretanto, hoje, vocês já, como profissionais que já estão no final de um curso de TI, vocês já sabem que existe uma área dentro da computação, a engenharia de software, onde o objetivo é produzir software de alta qualidade. E para isso, essa área nos oferece princípios, métodos e técnicas que permitem o desenvolvimento de um software de maneira sistemática, ordenada, cumprindo todos os requisitos necessários. Nessa representação aqui, que está disponível no livro do Pressman, que é uma das referências indicadas para este curso, nós vemos as fases que compõem o ciclo de desenvolvimento, ou o modelo de processo para a produção de software. E numa dessas fases, especificamente na fase de construção, nós vemos ali a fase de codificação e teste. Como nós podemos garantir que estamos produzindo um software com alta qualidade? Não bastam os métodos, os princípios e as técnicas da engenharia de software. Faz-se necessário que a gente introduza nesse processo um conjunto de atividades que são denominadas atividades de garantia da qualidade de software, tradicionalmente conhecidas pelas siglas VVIT. VVIT por quê? Porque elas incluem as atividades de validação, as atividades de verificação e as atividades de teste de software. O que seriam as atividades de validação? As atividades de validação vão ser um conjunto de recursos que nós teremos e que visam assegurar que o produto final corresponde aos requisitos do nosso cliente. Lembra? Qualidade
é estar em conformidade com os requisitos apresentados para o projeto, colhidos com o nosso cliente. Então, todas as atividades ligadas à validação de software, elas vão buscar responder sempre a seguinte pergunta: estamos construindo o produto certo? O produto que eu estou desenvolvendo vai atender aos requisitos que foram elencados, que foram processados pelo profissional lá nas reuniões iniciais com o meu cliente? Por sua vez, as atividades de verificação, elas têm um olhar mais interno ao processo de desenvolvimento. Elas buscam assegurar a consistência, a completude, a corretitude do produto em cada fase e entre as fases do desenvolvimento. Ao final da unidade passada, nós vimos que os produtos intermediários no processo de desenvolvimento de um software afetam a qualidade do produto seguinte e podem vir a afetar a qualidade do produto como um todo. Dessa maneira, eh, todas essas atividades que se relacionam às atividades de verificação vão buscar responder se estamos construindo corretamente o produto. As perguntas parecem parecidas, similares, mas elas não são. Veja, enquanto uma está preocupada se aquele produto atende aos requisitos do usuário, esta pergunta em particular está preocupada se os processos que eu estou usando, se as atividades que eu estou desempenhando, se elas estão sendo feitas da maneira correta, em consonância com esses requisitos, de forma que lá no final eu tenha construído o produto corretamente e que esse produto atenda às necessidades do meu usuário. Por fim, nós temos as chamadas atividades de teste de software. Estas atividades, o único objetivo delas é examinar o comportamento do produto por meio de sua execução. Neste caso, nosso objetivo é tentar revelar a maior quantidade de erros ou de defeitos ou de problemas que existam nesse código antes dele ser entregue ao cliente. Se você olhar aquele ciclo que foi apresentado, você vai ver que estamos muito próximos já da entrega do produto ao cliente. Então, é nosso desejo que esse produto seja entregue sem defeitos, sem erros, ou minimizando a ocorrência destes no futuro. Teste de software é uma atividade que nasce de um conceito abstrato, assim como o próprio processo de desenvolvimento. Se no processo de desenvolvimento nós construímos um software a partir de uma ideia, de uma necessidade que o usuário possui, que o nosso cliente possui, da mesma forma, no processo de teste de software, nós temos que testar um software que inicialmente existe apenas na mente do nosso cliente. Ele também deve ser conduzido de maneira sustentável e de maneira sistemática, e ele tem que ser e nós temos que conduzir esse processo de forma que ele possa ser repetido outras vezes. Ah, Nós veremos nas aulas futuras, nas unidades futuras, que uma das características importantes do teste de software é a capacidade de ser repetido por mim mesmo, no caso, seja eu o testador de um software, ou por outros testadores que porventura venham assumir o meu lugar. E aqui nós temos uma confusão e uma situação bastante peculiar. Por quê? Porque enquanto atividades como análise, projeto e codificação são vistas como tarefas construtivas, o teste pode vir a ser entendido pela equipe de desenvolvimento como algo destrutivo. Veja, eu acabei de lhe dizer que o objetivo é revelar defeitos, revelar problemas no código. E a pessoa que produziu, a equipe que produziu esse código, pode entender isso como, se nós estivéssemos dizendo que o trabalho deles não tem qualidade ou que eles falharam na missão que havia sido lhe dada, tá ok? Por conta dessa situação, que em alguns cenários pode gerar bastante confusão, conflitos e atritos dentro da equipe,
É muito comum as empresas terem uma política de um grupo independente de teste. Esse grupo é um grupo de profissionais, assim como nós, podem inclusive serem desenvolvedores, que ficam dedicados a planejar e a pensar a atividade de teste dentro da empresa. Ele é um desdobramento dessa percepção errônea que existe um conflito de interesse entre desenvolvedores e testadores. Novamente, eu reafirmo a vocês, esse conflito não existe. Nós temos que trabalhar de maneira integrada. Veja que que o desejável é que, se ainda existir algum problema com aquele software, nós tenhamos essa revelação ainda dentro da empresa, antes que ela seja aconteça após a entrega para o software para o cliente. Todos nós constantemente vemos na mídia, jornais, revistas, na internet, notícias de que um determinado produto foi lançado e em seguida foi necessário realizar uma correção. Isso não é desejável. Significa que havia um problema e que esse problema não foi detectado antes. Algumas percepções errôneas ainda acerca da atividade de teste que podem acontecer é a de que, de modo algum, o desenvolvedor deverá testar. O fato de eu ter um grupo, um profissional dedicado a realizar a atividade de teste, de forma nenhuma vai impedir o desenvolvedor de participar desse processo. Mas tem uma informação importante aqui. Por que nós entregamos o software para um testador e não para o próprio desenvolvedor? Para garantir que haja uma isenção, uma imparcialidade na abordagem dessa atividade. Pelo fato de eu estar envolvido diretamente no projeto, pode ser que eu crie um viés na hora de planejar essa atividade. Pode ser que eu esteja cego, por assim dizer, ao planejar a atividade. É aquela situação muito comum para todos nós quando nós estamos muitas vezes fazendo um código, esse código não está funcionando, e a primeira pessoa que a gente mostra olha e fala assim: olha, mas está faltando isso daqui. Ou faltou você fazer determinada ação. Pelo fato de estar diretamente envolvido, eu não conseguia perceber ou ter clareza para visualizar essa falta. Outra percepção errônea é a de que o time de teste só irá se envolver quando a fase de teste estiver prestes a iniciar. Se nós lembrarmos, naquele processo, naquele modelo de processo que foi apresentado, a fase de teste está lá no final do ciclo, na fase final do modelo de processo. É um erro imaginar que nossa preocupação com o teste acontece só naquele momento. De fato, ela vai começar em todo o processo, ela vai acompanhar todo o processo de desenvolvimento, iniciando lá no início do projeto, logo após a definição dos requisitos. Hã, a ideia do grupo independente de teste é essa: trazer uma pessoa externa que não esteja diretamente envolvida no processo, para que essa imparcialidade possa me ajudar a avaliar as situações em que esse software vai ser avaliado, vai ser usado, e isso pode contribuir para revelar problemas, erros, defeitos que eu ainda não conhecia. Essa equipe independente de teste, num cenário ideal, deveria ser um grupo de profissionais, mas na prática, em grande maioria das empresas, é um profissional, um membro da equipe de desenvolvimento que, para aquele projeto, um projeto em que ele não esteja diretamente envolvido, ele assume o papel de testador de software. Mas em qual momento, então, começa a atividade de teste de software? Veja, eu acabei de dizer que não é naquela caixinha como nós tradicionalmente vemos no modelo de processo de desenvolvimento de software. Mas se não é só naquele momento, em qual momento ele começa? Aqui eu tenho novamente o modelo de processo, destacado ali o momento onde aparece o teste de software, a atividade de teste de software, que é um pouco antes da entrega. Mas em que momento?
Então nós começamos a nossa preocupação com essa atividade de teste. Então, em que momento começa a atividade de teste? Aqui eu vou reforçar mais uma vez, e isso vai acontecer em diversos momentos ao longo dessa disciplina, que teste de software é o processo de executar um programa com a intenção de encontrar erros. Ponto. É só isso. É apenas para isso que serve a atividade de teste de software. É muito tentador nós imaginarmos que eu possa criar algum índice de desempenho, que eu possa avaliar os meus programadores ou minha equipe de desenvolvimento, que eu possa criar algum tipo de métrica a partir dessa informação. Mas isso não se mostra verdade e nem é relevante no processo, tá ok? Guarda essa informação que a gente vai revoltar ela ao longo desse curso. Para que nós possamos executar a atividade de teste, faz-se necessário que tenhamos um bom caso de teste. O que é um bom caso de teste? Caso de teste nada mais é do que a informação que eu vou usar para realizar o teste. Ou seja, é a especificação de uma entrada para um programa, para um software, e a saída correspondente a essa entrada. Por exemplo, imagine que eu tenha uma tela de login. Essa tela precisa do login e de uma senha. Se o login e a senha forem válidos, respeitarem as regras da instituição, eu tenho o sucesso nesse processo de login. Meu caso de teste, nesse caso, seriam nomes de login, ou os logins válidos, logins inválidos, números. Eu colocaria as informações correspondentes ao login e a senha, e diria qual que é a saída que eu espero. Se eu coloco um login válido e uma senha inválida, eu espero ter o insucesso. Se eu coloco login válido, uma senha válida, eu espero ter como resultado sucesso. E assim por diante. E novamente, um teste bem-sucedido é aquele que descobre erros que eu ainda não sabia que existiam naquele código, naquele programa ou naquele software. Bom, nós vamos ter essa conversa em outros momentos ao longo dessa disciplina, mas de antemão eu já posso adiantar para vocês que todo software tem erro. Independente dos meus esforços, independente, da aplicação dessas técnicas que nós vamos ver ao longo dessa disciplina, matematicamente a gente consegue dizer que todo software tem erro. Eu falo que isso eu consigo dizer que todo software tem erro, porque eu não consigo provar que ele não tem. Na próxima unidade, nós vamos entender por que que isso se mostra verdadeiro. A atividade de teste de software ela é conduzida por alguns princípios que nós não podemos deixar de ter em mente. Um deles diz que todo defeito, todo erro, toda falha que foi identificada, ela deve ser rastreada até os requisitos do cliente. Isso porque, se existe um defeito no software, se ele apresentou alguma falha, ou se ele foi para um estado de inconsistência, é porque houve algum problema na comunicação dessas informações do requisito para o código, ou foi introduzida no código, tá ok? Além disso, lembra do módulo anterior que qualidade é estar em conformidade com os requisitos, é atender às necessidades do meu cliente. Então, preciso ter requisitos claros. No princípio de Pareto, que se aplica ao teste de software, ele diz que 80% dos defeitos de um código estão em 20% desse código. E muitas vezes esses 20% são raramente exercitados ao longo do uso desse software. É por isso que nós não vivemos no caos. Eu acabei de falar para vocês que todo software tem erro. Dito isso, é o princípio do Pareto associado ao princípio do programador competente que nos garante a tranquilidade dentro das nossas ações, o uso constante que nós fazemos de software, tá ok? E como eu havia dito anteriormente, o teste exaustivo não é possível de ser realizado. Dando um zoom nessa fase de construção, onde está a fase de teste, nós vamos encontrar algo
dessa ordem aqui, dessa algo representado por essa imagem. Em azul, nós temos o que é pertinente à atividade de teste de software, enquanto em laranja nós temos o, por assim dizer, o ciclo de desenvolvimento normal desse software. Então, quando eu entro naquela fase de teste que eu vejo lá na minha caixinha, aquela setinha que está vindo da fase anterior é a chamada configuração de software. E veja, por configuração de software, talvez seja um termo que você não está familiarizado, nós estamos falando aqui da combinação de linguagem de programação, a versão do seu banco de dados, a versão do compilador que foi usado, a versão do seu servidor e assim por diante. Configuração é um termo muito utilizado em hardware. Todos nós estamos familiarizados com a configuração do nosso celular, com a configuração da nossa máquina. Podemos aplicar essa ideia para software também. Mas, junto dessa configuração de software, nós teremos a configuração do teste. Então, alguma coisa vai acontecer antes, e quando inicia a fase de teste, eu recebo tanto o software quanto as informações do teste, que vai ser executado e que vai me gerar um resultado, que é confrontado então com os resultados esperados. Veja que aqui em laranja representa as informações que estão vindo dos requisitos, porque eu só vou saber qual é o resultado esperado por uma rotina, por um software, a partir dos requisitos, a partir do que é especificado nos requisitos. Essas informações serão avaliadas e a partir dessa avaliação nós teremos os erros que precisarão ser depurados, ou seja, corrigidos, e a partir daí nós conseguimos também gerar informações sobre a confiabilidade do software, hã, dados sobre a taxas de erro e assim por diante. Quando muitas vezes vemos o anúncio de um software ou de alguma operação, é comum a pessoa falar: "Olha, a taxa de confiabilidade é X", ou "Esse software tem uma confiabilidade de tanto". Outro exemplo que eu poderia lhe dar nesse caso é o fato de que algumas aplicações de software atendem sistemas críticos, como monitoramento de caldeiras, tráfego aéreo e assim por diante. Então, a taxa de confiabilidade para um sistema dessa natureza precisa ser muito mais alta do que um sistema que atua no estoque de um supermercado, por exemplo. Podemos então adaptar aquela figura inicial dessa maneira, além do modelo de desenvolvimento clássico que nós já conhecemos, a partir do momento em que eu tiver os meus requisitos especificados, eles vão entrar em uma fase de planejamento, planejamento do teste, que vai dar origem ao projeto de casos de teste. Nós acabamos de ver que casos de teste são as informações que eu preciso fornecer para que o programa, a rotina ou o software funcione e a saída correspondente a isso. Isso forma a configuração de teste e vai me gerar posteriormente as correções, a confiabilidade prevista para esse software. É importante você notar aqui, ou é importante que eu chame sua atenção, que nós estamos no final do modelo do ciclo de desenvolvimento. Não raro, a empresa nesse ponto já estourou o cronograma, os custos já foram alterados, né, no processo de desenvolvimento, e o meu cliente muitas vezes está ansioso para ter acesso a esse software. Então, é necessário ter bastante cautela e cuidado na hora de realizar essa atividade. Ainda que seja uma atividade fundamental, é um momento bastante decisivo dentro desse processo de desenvolvimento. E se você, prestou atenção nessa aula, você vai me dizer o seguinte: "Mas olha, se você me disse que por conta do programador competente, o meu software está muito próximo do correto, por conta do princípio de Pareto, esses erros estão em áreas que raramente vão ser exercitadas nesse código.
Vale a pena nós investirmos dinheiro, tempo, recursos para executar um teste? Por quê? O objetivo da engenharia de software é produzir um software de alta qualidade. Nesse ponto, assumindo tudo isso, deve ser bastante difícil encontrar um problema. Ou, não raro, eu vou executar a atividade de teste e se, entre aspas, eu fiz o meu trabalho direito, não deveriam ter problemas sendo encontrados. Então, surgem dessas percepções várias discussões que são importantes dentro do campo, dentro da área de teste de software. Tá ok? É importante, devemos fazer essas atividades, mas vai ser exigido de você, o profissional que muitas vezes vai conduzir esse processo, ou você na posição de gerente desse processo, orientando seus colegas nesse processo de desenvolvimento, determinar o que vai ser testado, quando vai ser testado, de que forma isso será testado. Tudo bem? Bom, como estamos numa disciplina dentro da área de qualidade e uma disciplina que aborda teste de software, é importante que tenhamos agora algum cuidado com a terminologia que nós usamos. Não raro, nós usamos esses três termos, defeito, erro e falha, como sinônimos. Mas, a partir de agora, no contexto dessa disciplina, e eu espero que você leve isso para a sua vida cotidiana, para a sua vida diária, defeito para nós é uma deficiência mecânica ou algorítmica que, se ativada, vai levar o sistema a uma falha. O erro, por sua vez, é um item de informação ou estado de execução inconsistente. E a falha que eu acabei de mencionar nada mais é do que o evento notável no qual o sistema violou as suas especificações, na qual um requisito não foi respeitado. Como eu brinco com os meus alunos, em português, o que que isso significa? Vou tentar mostrar isso para vocês com um exemplo bem simples. Imagina que exista uma rotina que deve receber dois números reais positivos e calcular a média aritmética entre esses números. Então, meus casos de teste serão compostos dos dois números reais positivos e da correspondente saída, a média aritmética desses números informados. Então, eu tenho três casos de teste que foram pensados aqui. Eu recebi esse código para poder executar a tarefa de teste. Eu vou testar esse código. Um código em Python que está lendo dois números, fazendo a conta e imprimindo a média aritmética desses dois números. Na primeira vista, só olhando, você identifica algum problema nesse código? Bom, o processo de teste vai demandar que nós peguemos os nossos casos de teste, executemos o programa com eles e comparemos a resposta esperada com a resposta que o software me dá. Nesse caso, você está vendo aí à direita quais foram as respostas que eu encontrei. Então, para o primeiro caso de teste, onde eu tinha 10 e 8, a média calculada foi 14. Como assim a média foi 14? Quando eu informei 5,5 e 7, a média calculada foi 9. Quando eu informei 7 e 8,5, a média calculada foi 11,25. Há algo de estranho aqui, concordam? Não bate a resposta que eu obtive do software com a resposta que eu esperava de acordo com os requisitos que me foram apresentados. Olha só, eu esperava que a média informada, o meu resultado esperado deveria ser 9 e eu recebi 14 como resposta do software. Por que que isso aconteceu? Nesse momento, ocorre um segundo processo, ou a gente precisa ser apresentado ao termo depuração. Se teste é o processo de executar o software visando revelar a presença de defeitos, a depuração é a consequência não previsível do teste. Uma vez que esse defeito foi revelado, ele precisa ser corrigido. Então,
Nesse ponto aqui, a partir do momento que foi revelado um defeito, foi identificada uma falha, o que que acontece? Nós vamos ter que depurar esse código. Eu vou chegar à conclusão que a pessoa que fez o código, no caso eu mesmo, eu não respeitei o uso a precedência de operações. Eu deveria ter usado um parênteses ali naquela soma, que a gente aprendeu lá em algoritmos que divisão e multiplicação tem precedência sobre soma e subtração. Esse erro, como normalmente nós nos referimos, é, na verdade, o defeito, uma deficiência mecânica ou algorítmica que, quando acionada, vai levar o sistema para uma falha, vai causar uma falha no meu sistema. O fato de não ter colocado parênteses naquela fórmula faz com que a minha média apareça como sendo 14, o que não faz nenhum sentido. Então, o 14 é a falha, o evento notável em que o sistema violou as suas especificações. E o erro nessa história? Quem é o erro? Vocês conseguem identificar? O erro é um item de informação ou estado de execução inconsistente do nosso sistema. Veja, lá no começo havia um requisito dizendo que eu deveria receber dois números reais positivos e calcular a média aritmética entre eles. O valor 14, nesse caso, não corresponde à média aritmética, então essa média é inconsistente, ela viola o meu requisito, ela está fora, eu violei, ela não é consistente com o que se espera para esse cálculo. Então, o erro nesse caso é eu ter um aluno com uma média 14. Ficou claro? Se você ainda ficou com dúvidas, revisita esse ponto do vídeo para você entender. Mas posso dar outro exemplo. Quando eu mando imprimir um documento e recebo uma mensagem na tela do meu computador avisando que a impressora não está instalada. O que, que é o erro? O que, que é o defeito? O que, que é a falha? A falha é o evento notável, então é quando eu escuto o barulho, quando eu recebo a mensagem de alerta. O erro é um estado de inconsistência do meu sistema. Eu tentar imprimir numa impressora que não está instalada na minha máquina, que não está presente ali ou que não está operacional. E o defeito? Eu não tenho instalado o driver da minha impressora, esse driver ter sido corrompido ou algo assim. Na depuração, voltando aqui para o nosso exemplo, na depuração, então, eu teria aqui a correção realizada naquele ponto do código, e agora eu tenho a minha resposta esperada coerente com a minha resposta obtida pelo meu sistema. Isso significaria que o meu teste foi bem executado, porque eu usei casos de teste com alta probabilidade de mostrar um defeito que eu ainda não sabia. E por que que isso é importante? Porque olha só, se você for um pouquinho desatento, quando você viu ali no segundo caso de teste a média como 9, 9 poderia ser um valor aceitável entre 0 e 10. Talvez você não tivesse percebido que a conta estava errada. O primeiro caso é uma falha flagrante, porque eu não tenho como ter uma média 14. Mas no segundo caso, poderia passar desapercebido se eu não tivesse atento ao que eu estava esperando como resposta. Tudo bem? Isso serve para nos alertar que a falha nem sempre pode ser um evento catastrófico. Ela, às vezes ela só violou a consistência do sistema, ela é só esse evento que mostra que a consistência do sistema foi violado. Bom, isso que nós falamos é a atividade de teste. Mas e a verificação e a validação que eu comentei no início? Elas se aplicam para aquele momento onde eu ainda não tenho o código pronto. Para testar, eu preciso do código, a configuração do código. Mas se eu ainda não tenho esse código em mãos, eu vou me valer das atividades de verificação e validação de teste. Existem técnicas que serão complementares à atividade de teste, onde eu não preciso ter o código em minhas mãos e que serão tão eficazes quanto na remoção de defeitos do meu projeto.
evitando que esses defeitos, esses problemas, propaguem dentro do processo de desenvolvimento. Por fim, chegando ao final desta aula, nós conhecemos as atividades, as chamadas atividades de garantia da qualidade de software. Nós vimos que essas atividades são a verificação, a validação e o teste de software. Neste momento, teremos um maior enfoque no teste de software e, posteriormente, conversaremos melhor sobre verificação e validação. Agora, você também já sabe o que é um caso de teste, que é a informação necessária e a correspondente saída, né? A informação necessária para que um programa, uma rotina, um software funcione e a correspondente saída esperada para essa entrada. Finalizamos a nossa aula com você entendendo melhor onde o teste se posiciona e qual a relação que essa atividade de teste tem dentro do processo de desenvolvimento de software. Aqui nesse slide vocês encontram as referências sobre teste de software. Essas referências, elas são referências praticamente que valem para todo o curso, e onde você conseguirá maiores informações e maior detalhamento sobre algum conceito, sobre algum princípio comentado nesta aula. Até breve.